Então vamos lá. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para iniciar a 7ª aula do nosso curso de atualização em Direito Penal Eleitoral e Processual Penal Eleitoral. E nada melhor, para encerrar com chave de ouro esse nosso curso do que ter a honra de poder contar com a presença do Dr. Marco Antônio Martim Vargas aqui conosco. Dr. Marco Antônio Martim Vargas foi professor do nosso curso de pós-graduação e foi dos mais queridos, não só pela bagagem acadêmica, quanto pela gentileza e atenção com que tratava os nossos alunos. Isso não está no currículo dele, mas eu achei que eu precisava mencionar. Depois de um tempo, ele foi levado para o TSE, justamente pelo brilhantismo que ele apresenta na sua carreira, e hoje está de volta aqui nas atividades da EGEP, e nós estamos muito felizes com isso. Então, agradecendo a participação de todos, não só nessa aula, como também ao longo de todo esse curso, eu passo agora a apresentar um breve resumo que ele fez do currículo dele, porque é muito mais extenso que isso, e nós todos sabemos, e depois eu passo a palavra a ele, que é para realmente os participantes ouvirem o que vieram aqui, o que estão interessados em saber dessa aula. Então, o Dr. Marco Antônio Martim Vargas é juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ex-juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral, juiz de direito substituto em 2º grau, ex-juiz assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, razão pela qual acho que a maioria dos nossos participantes aqui o conhece muito bem, dispensa apresentações, Professor, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, ex-diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral Paulista do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, integrante dos grupos de pesquisa Os Parlamentos Latino-Americanos, o Impacto da Lei da Ficha Limpa nos Tribunais e Reforma Política. Doutorando no Programa de Administração, Hacienda e Justiça en el Estado Social da Universidade de Salamanca. E Dr. Patinho, que infelizmente pediu 1000 desculpas, gostaria muito de estar aqui, mas por um compromisso profissional não pôde estar, falou para eu mencionar que além desse vasto currículo, de toda a bagagem acadêmica, e da pessoa muito especial que o senhor é, ainda tem a vantagem de ser São Paulino. Saudações tricolores. Isso bom, é o melhor. A partir desse momento, Dr. Marco, eu passo a palavra ao senhor e ficamos aqui para qualquer ajuda que o senhor precise durante o curso. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Agradeço imensamente aí as suas gentis palavras, que são fruto mais da amizade, da estima, do que realmente eu mereço, Eu, mais uma vez, quero agradecer imensamente a honra do convite do diretor da escola e presidente do TRE, o desembargador Galizia, da doutora Denise, coordenadora da EGEP, e também ao doutor Patinho e ao doutor Paulo, que são os coordenadores desse curso tão bem criado para a nossa justiça eleitoral, que hoje tem aí uma séria missão de cuidar dos processos penais que tanto aumentaram na justiça eleitoral, sobretudo no 1º grau. Quero agradecer a Vanessa, mais uma vez, pelas palavras gentis, dizer da minha alegria de estar aqui com todos, rememorando a nossa EGEP, rememorando a Justiça Eleitoral de São Paulo, TRE, e também da satisfação. Eu não consigo verificar todos presentes, mas sei que a Cíntia, que foi minha companheira de luta lá na primeira zona, quando estouraram todas as ações da Lava Jato, tão bem desempenhou o seu papel lá como diretora do cartório. Eu queria pedir, eu vou compartilhar um slide, então eu vou pedir só licença para fechar minha câmera para ampliar a possibilidade da visualização do slide, tá bom? Fique à vontade, doutor. Um minutinho para poder...
Vocês estão conseguindo verificar? Por enquanto, não, doutor. Ainda não, né? Eu acho que está na tela só do senhor. É verdade, um momentinho só. Aqui. Agora sim, né? Agora vemos. Uhum. Deixa eu só. Tudo bem? Eu não consegui fazer ela ampliar. Agora sim, né? Sim. Por enquanto, ainda estamos com aquela tela de opção dos arquivos por cima, doutor. Ah, é? Acho que Dá o uma senhor tem que pena. dar uma fechadinha nela. Espera um pouquinho só. Vamos... Pronto, agora está ok. Tá ok? Sim, tá bom. Bom, eu, na verdade, só preciso dar uma atualizada, porque as coisas aqui em Brasília correm rápido. E eu estava no TSE até março, né? Mas o ministro Alexandre me chamou aqui para trabalhar no Supremo por conta das ações penais do dia 8 de janeiro, para dar uma força junto com um outro colega, o Rodrigo Pessoa, e agora saí do TSE e estou no Supremo. Então, não teremos o senhor de volta mesmo, né, doutor? Pois é, pois é. Vamos ver, né? Na verdade, eu vou tratar de alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal na matéria cautelar criminal eleitoral, né? E inicio aqui com uma linha temática, né? A primeira parte sobre os posicionamentos referentes à competência jurisdicional para supervisionar as investigações e deferir as medidas cautelares, né? Nessa primeira parte, vamos abordar uma questão de ordem da Ação Penal 937 do Rio de Janeiro e essas duas reclamações, 25537 e 42389. Depois nós vamos para uma outra parte sobre os posicionamentos da imposição das medidas constritivas, né, aos investigados, que tenham o foro de prerrogativa de função. E escolhi duas decisões, a ação direta de inconstitucionalidade, 5.526, e a medida cautelar de arguição de descumprimento do preceito fundamental, que é a 1017. Nessa primeira parte, sobre a questão de ordem da ação penal, ela é de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, foi objeto de julgamento em 3 de maio de 2018 e, basicamente, alterou a jurisprudência e entendimento fixado pelo Supremo sobre a interpretação restritiva da garantia do foro de prerrogativa. O Supremo Tribunal Federal e o TSE alteraram esse entendimento com relação à nulidade de investigações não supervisionadas por órgão judicial competente, aqueles que se referem à apuração de fatos criminosos praticados por autoridade com garantia do foro especial por prerrogativa de função. Anteriormente, o entendimento consolidado na jurisprudência das cortes era rigoroso no sentido de que a ausência de observância do foro de prerrogativa de função durante as investigações constituía em vício insanável, ensejando assim a nulidade de todos os atos investigatórios praticados, ainda que a denúncia fosse posteriormente oferecida perante o órgão competente para processar e julgar a autoridade detentora do cargo que gozasse da prerrogativa. Isso porque, conferido, né, o caráter absoluto da referida nulidade, ela é considerada desnecessária a demonstração de prejuízo e inexistente a possibilidade de convalidação de quaisquer dos atos investigatórios, fixando o entendimento que, no exercício da competência penal originária, a atividade de
supervisão judicial deveria ser desempenhada desde a abertura de procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento da denúncia. Sendo assim, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada ou da ilicitude por derivação, consideravam inadmissíveis os elementos probatórios a que os órgãos estatais tiveram acesso em razão da prova originalmente ilícita, dentre as quais aquela produzida durante a investigação supervisionada por autoridade judicial incompetente. Desse modo, eram admissíveis apenas os atos processuais fundamentados em provas independentes. A doutrina da derivação, ou seja, a teoria dos frutos da árvore envenenada, repudia por constitucionalmente inadmissíveis os meios probatórios que, não obstante produzidos validamente no momento anterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício gravíssimo da ilicitude originária. Aquele se transmite aí contaminando por efeito a repercussão causal. A prerrogativa do fórum é uma garantia voltada não exatamente para a defesa dos interesses dos titulares de cargo, mas também da própria regularidade das instituições. Ou seja, se a interpretação das normas constitucionais leva à conclusão de que o chefe do Executivo Municipal responde por crime eleitoral perante o TRE, não haveria razão plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial, à abertura de procedimento investigatório, fossem retiradas do controle daquele órgão. Esse é o entendimento exposto no HC da relatoria do ministro Gilmar Mendes, de 2014. Com relação a esse entendimento, que eu, voltando à posição anterior, eu trago também o slide anterior, que tratava do entendimento anterior da relatoria do ministro Gilson Dipp, né? Também existe uma outra jurisprudência que nós podemos verificar juntamente com a linha do TSE nesse sentido. Eu não vou ficar tratando muito dessas jurisprudências para não cansarem vocês, né? Nessa linha, o Supremo já definiu, né, que a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral por um juiz eleitoral de primeira instância para supervisionar as investigações constitui vício que contamina a investigação realizada em relação ao detentor da prerrogativa do fórum, uma vez que viola o princípio do juiz natural. Isso vem exposto na questão de ordem na ação penal, que foi trabalhada pelo ministro Dias Toffoli na ação penal 933, uma questão de ordem da Paraíba. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer para vocês o meu slide. Esta aqui, né? 933, questão de ordem, que é a apuração criminal em primeiro grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito, ela usurpa a competência caracterizada e causa a impossibilidade dos elementos políticos do inquérito servirem de substrato probatório para embasar a denúncia. No âmbito eleitoral, esse entendimento foi, inclusive, normatizado pela Corte Superior por intermédio da Resolução 23396, 2013, para regularizar a instauração dos inquéritos policiais apurando a prática do crime eleitoral na eleição de 2014. O artigo 8º traz a determinação de que o inquérito eleitoral somente será instaurado mediante determinação da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante. Essa resolução, ela acabou sendo questionada na ADI 5.504,
perante o Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, deferiu medida cautelar para suspender a eficácia do referido dispositivo, a partir da data da publicação da ata de julgamento, de acordo com o entendimento que foi assim emendado, né? Perdão, aqui. Que é a ADI 5.504, do ministro Roberto Barroso. Né? Surgiram debates sobre inquéritos instaurados antes da concessão da medida cautelar, que é dotada de efeitos ex nunc, e salvo se o tribunal entendesse que deveria conceder eficácia retroativa. Portanto, para todos os inquéritos eleitorais instaurados em data anterior à publicação do julgamento da ADI, seria imprescindível a autorização do órgão competente da Justiça Eleitoral. Sob esse prisma, para os inquéritos anteriores à concessão da medida cautelar, até aquele momento, a instauração de inquérito policial eleitoral carecia de autorização do órgão competente da Justiça Eleitoral. Eram pacíficas as jurisprudências do TSE e do Supremo que condicionavam a instauração à supervisão do órgão competente para processar e julgar a autoridade com prerrogativa de foro. Os agentes ocupantes de cargos protegidos constitucionalmente pela prerrogativa de foro, pelo exercício da função, podendo ser investigados mediante inquérito instaurado com autorização e supervisão do órgão competente. Em 3 de maio de 2018, ao julgar a questão de ordem surgida nos autos da ação penal 937, o plenário do Supremo acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e estabeleceu que a interpretação restritiva da norma do artigo 102.1, a linha D da Constituição, se revelava mais consentânea e adequada aos objetivos e princípios constitucionais, e decidiu pela restrição do foro por prerrogativa. É um pouquinho que eu estou deixando de pular, estou deixando de passar os slides. Bom, voltando, né, ele decidiu que a restrição do foro por prerrogativa de função ocorria apenas aos crimes cometidos durante o mandato e que estivessem, de qualquer forma, vinculados à função pública. Eu perdi aqui meus slides. Um minutinho. Aqui estão. Perdão. Como eu estava dizendo, essas infrações penais passaram a ser processadas e julgadas em primeira instância, né? Isso é o que nós vemos nessa ação penal 937 do Rio de Janeiro, né? Que estabelece que a resolução da questão de ordem com fixação das seguintes teses. O foro de prerrogativa de função aplica-se somente aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
após o final da instrução, com a publicação de despacho de intimação para apresentação de alegações penais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir ocupar o cargo ou deixar o cargo que ocupava por qualquer que seja o motivo. Isso é o que está na Ação Penal 937 do Rio de Janeiro. Então, na hipótese de encerrada a instrução, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não é mais afetada em razão do agente público vir ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava por qualquer que fosse o motivo. Assim entendeu a Corte que a restrição do foro de prerrogativa de função decorre da efetivação dos princípios republicanos e da igualdade, ao que se refere ao referido instituto não consiste em privilégio pessoal, mas sim um instrumento de salvaguarda do livre exercício das funções públicas. Então, não faz sentido estender aos crimes cometidos antes da investidura do cargo e aos que foram cometidos após a investidura, sendo estranhos ao seu exercício. Para a compreensão da expressão durante o exercício do cargo, entende-se após a data da diplomação, de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição de 1988. O entendimento exposto no julgamento da questão de ordem da Ação Penal 937 do Rio aplica-se por simetria a todos os agentes políticos, incluídos os prefeitos, e não se restringe aos deputados federais e senadores, diante da própria natureza e finalidade do Instituto, que é salvaguardar o livre exercício de importantes funções públicas. Seguindo nessa mesma linha, em 2019, o plenário do TSE solidificou notável mudança jurisprudencial no entendimento anterior sobre a instauração das investigações sobre autoridades com foro de prerrogativa de função, adotando o entendimento de que a instauração e a tramitação do inquérito policial sem a supervisão do Tribunal Regional não acarretam por si só nulidade por violação à prerrogativa de foro. Esse é um habeas corpus 600.087/39 da relatoria do ministro Roberto Barroso. A única exceção seriam os casos em que, nesses inquéritos, fossem praticados pelo juiz incompetente atos com caráter decisório ou protegidos pela cláusula da reserva de jurisdição. Cito aqui um trecho da ementa, no sentido de que a instauração e a tramitação de inquérito policial sem a supervisão do Tribunal Regional Eleitoral não acarretam por si só nulidade por violação de prerrogativa de foro. Na hipótese, não foram realizados atos vinculados à reserva de jurisdição. Eventuais vícios do procedimento investigatório não infirmam o subsequente processo criminal, no qual se desenvolve atividade instrutória própria. Esse é o HC que eu mencionei. Também no âmbito eleitoral, a fixação da competência com fulcro no foro por prerrogativa de função passou a se aplicar apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo, principalmente aqueles relacionados às funções desempenhadas. Foram excepcionados tão somente as decisões proferidas com base na jurisprudência anterior. Isso está na questão de ordem do inquérito 687, São Paulo do Supremo. E, com isso, tinha o intuito de evitar o manejo indiscriminado de revisões criminais em razão da virada jurisprudencial, reservando, desse modo, só decisões judiciais alcançadas pelo manto da preclusão. Isso pode ser visto também no recurso especial do TSE, agravo regimental em base de declaração, recurso especial 22058, da Bahia, Salvador, julgamento de 27/2/2019, e o relator foi o ministro Tarcísio Vieira Carvalho Neto. É importante que destaquemos aqui que, além de adotar a interpretação restritiva em relação às situações que ensejam o reconhecimento da garantia de foro para a prerrogativa de função, essa tese também estabeleceu um marco temporal de
de fixação definitiva de competência, ou seja, o término da instrução processual. Desse modo, estabeleceu a Corte Constitucional que, a partir do referido marco temporal, a competência para processar e julgar as ações penais, seja do STF ou de qualquer órgão jurisdicional, não será mais afetada em razão do agente deixar o cargo que ocupava, qualquer que fosse o motivo: renúncia, não reeleição, eleição para cargo diverso. Assim, na hipótese de determinado parlamentar, deputado federal, senador, que responda a uma ação penal perante o Supremo deixar de ocupar o cargo antes da conclusão da instrução processual, cessará o foro por prerrogativa de função e o processo deve ser remantido para julgamento na primeira instância. Por outro lado, na hipótese de ficar encerrada a instrução com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações penais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir ocupar outro cargo ou deixar o cargo ocupado, qualquer que seja o motivo. Portanto, com a adoção da nova e mais restrita linha interpretativa em relação ao foro por prerrogativa de função, endossada até por decisões posteriores, foi determinada a restituição de diversos procedimentos investigatórios e ações penais aos juízes de primeiro grau, nas hipóteses em que ficou verificada a persecução do crime eleitoral a atrair a competência para o julgamento dos crimes comuns por conexão. A fixação da nova tese e redescrição dos feitos, a premissa e o argumento de usurpação da competência do STF manteve-se no cenário de tramitação dos processos, que passaram a tramitar em primeiro grau e passou a ser mobilizada com frequência para deduzir pretensões de suspensão ou anulação de atos processuais, notadamente de medidas investigatórias e cautelares. Nesse interim, vale examinar de modo mais detidos os casos que eu vou passar agora a descrever e, por conta da mais recente novidade, né, que nós tivemos ontem, um dos casos que foi julgado foi do ex-presidente da Câmara, Eduardo, fugiu o nome dele. Mas ele, a segunda turma acabou reconhecendo a nulidade do processo da Lava Jato e determinou o envio à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, no caso do TRE do Rio de Janeiro, para encaminhamento à zona eleitoral competente. Bom, como eu estava mencionando, um dos casos que tratou dessa questão foi a reclamação 25537 do DF, da relatoria do ministro Edson Fachin. É uma reclamação ajuizada por Antônio Tavares dos Santos contra ato impugnado da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na investigação que teve curso perante essa 10ª Vara Federal, eram apuradas supostas irregularidades praticadas por policiais legislativos do Senado Federal. Em síntese, esses agentes públicos teriam implementado ações de contra-inteligência direcionadas a frustrar a realização de interceptações telefônicas ou escutas ambientais, com a finalidade, em tese, de neutralizar meios de obtenção de prova licitamente determinados no contexto da Operação Lava Jato. Durante esse procedimento investigatório, foram encetadas diversas medidas constritivas, né, deferidas pelo juízo reclamado, inclusive prisões temporárias, suspensão de função pública e ordens de busca e apreensão, que foram cumpridas na sede da Polícia Legislativa, localizada na dependência do Senado Federal. A reclamação insurgiu-se contra o inquérito policial e contra as medidas cautelares, requerendo a anulação da Operação METS, especialmente no que se refere à busca e apreensão realizada no Senado Federal e aos atos praticados pelo juízo incompetente, perdão. E
isso com fundamento no argumento de usurpação da competência constitucionalmente reservada apenas ao Supremo para deferir abertura e supervisar inquérito, pelos seguintes motivos. As medidas cautelares foram cumpridas no interior das dependências do Senado, cuja mesa diretora é responsável pela atuação da Polícia Legislativa, motivo pelo qual entendeu o reclamante ter sido o Senado alvo indireto da operação. Perdão. E houve o argumento também era de alta probabilidade dos elementos de informação encontrados atingirem diretamente senadores e deputados, pois nessa hipótese investigativa se voltava justamente à possibilidade de policiais legislativos influenciarem com serviços de contra-inteligência a atuação da Polícia Federal na operação da Lava Jato, a pedido de parlamentares e em seu benefício. É também análise de elementos coligidos durante os atos investigatórios poderiam indicar que os parlamentares também atuaram para trabalhar as investigações, inclusive porque solicitaram as varreduras, de modo que a operação investigaria indiretamente os parlamentares. O pedido liminar foi deferido pelo ministro Teori Zavascki para determinar a suspensão do inquérito, né, e procedimentos conexos, bem como a pronta remessa ao Supremo, além da imediata soltura de todos os detidos em decorrência desse inquérito, se por outro motivo não estivessem presos. E o retorno dos policiais legislativos ao exercício da função pública. Esses autos em curso, em primeiro grau, foram recebidos no Supremo e autuados nos procedimentos de inquérito 4.335-DF, na PET 6.353-DF e AC 4.285 do DF. O Procurador-Geral da República ajuizou a ação cautelar, que é 4.297 do DF, e requereu a apreensão dos elementos probatórios por meio de ordem judicial oriunda do juízo reclamado, oficiando pela improcedência do pedido formulado na reclamação sob o argumento de que da ausência de quaisquer elementos objetivos que indicassem eventual participação de parlamentar nos fatos apurados, de modo que, nesse cenário, a usurpação da competência dessa Corte não estaria presente. Além disso, argumentou que o endereço no qual foi realizada a diligência não alterava esse quadro, tendo em conta não terem sido senadores alcançados pela decisão reclamada, e teve contornos precisos apenas para atingirem pessoas sem prerrogativa de foro. No voto do relator, entendeu o ministro Edson Fachin que a análise da alegação da usurpação de competência do Supremo, em razão dos meios de obtenção de provas referidos pelo juiz reclamado, compreendia o enfrentamento de duas questões que eu coloco aqui a saber. Se a determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado por si só implica a competência do Supremo e se, no caso concreto, o juiz singular supervisionou a investigação destinada a apurar condutas de parlamentares. Em relação ao primeiro ponto, sobre a competência para apreciar a medida de busca, o ministro Edson Fachin ponderou que a Constituição exigia que o diálogo institucional entre o Senado e o Poder Judiciário implementa-se via de regra por intermédio do Supremo no exercício de sua função da Corte Constitucional. Nada obstante, observou que a competência penal originária do Supremo está prescrita nas alíneas B e C do inciso 1 do artigo 102 da Constituição, o qual, segundo a jurisprudência da Corte, constitui norma de direito estrito que não admite exegese extensiva. E esse artigo estabelece o seguinte: compete ao Supremo, principalmente à guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República.
nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército Aeronáutico, ressalvado o disposto no artigo 52.1, os membros dos tribunais superiores e tribunais de conta da União, além dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Portanto, destaca que a Constituição, de forma estrita e literal, não confere foro por prerrogativa por função a todo e qualquer agente público que exerça a função nas casas legislativas. E aponta também que a opção constitucional para a adoção da prerrogativa de foro se volta à preservação da independência do exercício dos mandatos parlamentares, objeto cuja proteção não se coloca na hipótese de policiais legislativos, pois não têm mandato ou independência a tutelar. Daí a plena possibilidade de que, em tese, os agentes públicos legislativos fossem submetidos à investigação supervisionada por juiz de primeiro grau. Assim, as prerrogativas e imunidades parlamentares não se estendem aos locais onde os parlamentares exercem suas atividades, nem ao corpo auxiliar. Isso porque a Constituição, ao disciplinar as imunidades e prerrogativas dos parlamentares, não conferiu exclusivamente ao Supremo quanto à restrição da inviolabilidade das dependências não abertas ao público das casas legislativas. Nesse sentido, entendeu que o objetivo das imunidades parlamentares consiste em conferir condições materiais ao exercício independente de mandatos eletivos, como instrumento de proteção da autonomia da atuação dos mandatários, que representam a sociedade e que naturalmente não se estende a agentes públicos que não se encontrem investidos desta condição. Ponderou o ministro relator critérios para a determinação de competência para a prerrogativa de foro, né? A partir da identificação de eventual existência de correlação evidente entre prerrogativa de foro e exercício de dada função pública, assim compreendida como o feixe de atribuições específicas que integra certas funções. Ele destacou que as normas constitucionais não explicitaram a competência penal do STF sob a ótica do local do fato, muito menos do endereço do objeto de diligências investigatórias. E concluiu, nesse sentido, que o elastecimento pretendido pelo reclamante pela via interpretativa, considerando a natureza das normas em questão, não encontraria respaldo constitucional. Isto porque a pretensão do reclamante se fundamentava em uma perspectiva que vincula a prerrogativa de foro a locais, ao passo que a opção constitucional simples a determinação da competência em razão das funções públicas específicas exercidas pelo acusado ou investigado. E consignou ainda, espera um pouquinho que eu perdi novamente o time do slide. Ele consignou ainda ser inviável a imposição ou criação de condicionamentos sem expressa previsão constitucional, a independente atividade jurisdicional sob a ótica de separação de poderes, no que se inclui a determinação de busca e apreensão nas dependências da Casa Legislativa. Sob esse aspecto, conclui-se que a exigência de que o meio de obtenção de provas submeta ao prévio crivo da Corte Constitucional não encontra sustentação constitucional e não compromete a sua validade.
Quanto à competência para supervisionar as investigações e para propor eventual ação penal, salientou que era necessário verificar a competência da Corte para processamento e julgamento de eventual ação penal, com o fito de concluir acerca da competência relacionada para apreciar pedido de busca, apreensão cautelar ou incidental dotada de acessoriedade. Isto porque compreendo que cabe ao Supremo apreciar pedido de busca sem que fique demonstrada a competência para o processamento de eventual ação penal. Isso não encontra respaldo constitucional e contraria a jurisprudência do Supremo. Quanto ao ponto referente à eventual usurpação de competência, quanto à supervisão da investigação, verifica, em primeiro lugar, que, como premissa, a ausência de usurpação de competência do Supremo, na medida em que não há notícia de que o parlamentar tenha figurado formalmente como investigado ou indicado que o parlamentar tenha sido destinatário das medidas de busca, essa medida de busca e apreensão limitou-se às dependências legislativas, sem alcançar os gabinetes ou a sede da presidência da respectiva Casa Legislativa. E ressaltou que era imprescindível a constatação da existência de indícios de participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais, para que houvesse a atração da causa ao fórum competente, não bastando conjecturas nesse sentido. O fato do parlamentar figurar como potencial beneficiário do ato supostamente delitivo não foi o suficiente para concluir que esse fosse alvo da investigação. Nada obstante, o relator verificou que a elucidação de fatos potencialmente ilícitos, imputáveis a parlamentares, constituía aparente consequência da confirmação da hipótese investigativa traçada desde o início, ainda que esse não fosse o propósito das autoridades. Podemos ver, então, que o eventual envolvimento do parlamentar não constituía fato imprevisível, ao contrário, já havia decisão judicial reconhecendo indiciariamente essa realidade, uma vez que o juízo reclamado chegou a indeferir inicialmente o deferimento das medidas cautelares por antever risco concreto de usurpação da competência da Corte. E assim, conclui que, por existirem indícios mínimos de que os atos objetos de apuração teriam sido realizados por determinação de parlamentares, reconheceu a usurpação da competência do Supremo, porque essas investigações deveriam estar sob a supervisão da Corte. Em relação às consequências jurídicas da usurpação da Corte, da competência do Supremo, ele foi preconizado que eventual nulidade decorrente da inobservância da prerrogativa do foro não se estenderia aos agentes que não se enquadrassem na condição de usurpação dessa competência. E isso não contaminaria os elementos probatórios colhidos no que se refere aos policiais legislativos, tampouco ao ex-senador José Sarney, destituído de foro por prerrogativa de função. Foi considerado imprescindível diferenciar o impacto da usurpação da competência do tribunal entre elementos probatórios que exigem e os que dispensam a prévia intervenção do Poder Judiciário. Isto porque a inobservância do juiz natural não atua como causa de invalidade de elementos probatórios cuja produção não demande prévia autorização judicial, na medida em que tais hipóteses não há necessária relação de causalidade entre a irregularidade e a prova, inclusive no que toca a eventuais agentes que detinham a prerrogativa de foro. Quanto aos objetos apreendidos durante o cumprimento da medida de busca e apreensão, entendeu o relator que a apreensão não deveria ser desconstituída antes da apreciação do pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, sob pena de atuação jurisdicional contraproducente e com possível fomento à dissipação de provas. Foi privilegiado, assim, a apreciação das provas já arrecadadas para avaliar a eventual usurpação da competência e incidência da nulidade em relação a elas.
houve uma divergência parcial do ministro Alexandre de Moraes, que indeferiu, né? O ministro também reconheceu a usurpação da competência do Supremo, unicamente para declarar a ilicitude de todas as provas obtidas na diligência. E para que todas as que dela, direta e exclusivamente, derivassem, inclusive os materiais mencionados no inquérito, fossem consideradas ilícitas. O ministro Alexandre também indeferiu o pedido ministerial, uma vez que a nulidade da prova ilícita não poderia ser convalidada posteriormente sob pena de total descrédito do devido processo legal e do Estado de Direito. Resumindo, né, o ministro Fachin optou por preservar a prova, proceder à posterior avaliação apuratória, ao passo que o ministro Alexandre declarou ilicitude e desconstruiu a prova proveniente do cumprimento de busca e apreensão. O ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar e o ministro Dias Toffoli acompanharam o entendimento do ministro Alexandre, considerando ilícitas as provas produzidas e determinando a devolução do material apreendido. O ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello julgaram a reclamação improcedente, reconhecendo a competência do juiz federal de primeiro grau. E a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Roberto Barroso acompanharam na íntegra o voto do relator. Agora, também vamos trazer aqui a reclamação 42.389 de São Paulo, que foi ajuizada pela defesa da época, a época senador da República, José Serra, com pedido de liminar contra o ato do juiz da primeira zona eleitoral e que tinha como argumento a usurpação de competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a hipótese investigativa delineada pelos órgãos da acusação, o candidato José Serra teria recebido 5 milhões de reais para utilização nas suas campanhas eleitorais ocorridas em 2014, mediante o uso de caixa 2. As doações teriam sido efetivadas de maneira dissimulada, visando ocultar a origem ilícita dos valores envolvidos por meio da simulação de diversos negócios jurídicos. Aí, para tanto, o investigado José Serra teria contado com a colaboração e auxílio material dos demais investigados José Serepiani Filho e Nino Matos Mazamate, além de Arthur Azevedo Filho e outros sócios de diferentes pessoas jurídicas que teriam sido operacionalizadas para intermediar e receber valores via transferência bancária. A investigação teve início a partir do comparecimento espontâneo de Elon Gomes de Almeida à Procuradoria-Geral da República e objetivou a celebração de acordo de colaboração premiada, quando assim foi instaurada a notícia de fato pela Procuradoria-Geral da República. Diante do entendimento preconizado pela Suprema Corte, na questão de ordem posterior, foi suscitada nos autos da ação penal 937, após cerca de um ano, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, pela Procuradoria-Geral da República, sem a manifestação do STF, sob o fundamento de que as condutas não possuíam relação com funções exercidas pelo parlamentar, de modo a afastar a prerrogativa de função. Em 2019, o inquérito policial foi instaurado para apurar as condutas noticiadas por Leon Gomes. E em 18 de julho de 2020, foram decretadas medidas cautelares de bloqueio de valores, prisão temporária e busca e apreensão em locais determinados,
visando a identificação de elementos de informação que pudessem esclarecer os indícios de eventual prática de delitos relacionados ao suposto recebimento de doações eleitorais não contabilizadas. Na decisão, ficou consignado que a medida de busca e apreensão referida se destinava a investigar possíveis locais de armazenamento de informações relevantes e atinentes às operações, em tese, realizadas para viabilizar aludidos repasses de doações não contabilizadas, entre os quais se destacava o gabinete, à época, do senador José Serra, no qual o cumprimento da diligência se revelou especialmente necessário por consubstanciar o local de exercício profissional investigado, uma vez que estava investido no mandato de senador da República. A mesa do Senado Federal se insurgiu contra a referida decisão e ajuizou reclamação com pedido liminar, com o argumento da ocorrência de usurpação de competência constitucional do Supremo. Essa pretensão foi liminarmente deferida e foi determinada a suspensão da ordem de busca e apreensão, no que se referia ao gabinete do senador da República, José Serra. Sobre essa controvérsia, sobre a suposta violação de hierarquia do Poder Judiciário à competência do Supremo Federal, eu destaco, né, que a investigação estava sendo realizada em primeiro grau por determinação do próprio Supremo, a determinar a remessa da a remessa dos autos à vara, a primeira zona eleitoral de São Paulo, para dar continuidade às investigações e, inclusive, para justamente para reconhecer que as condutas apuradas não estavam dentro das funções exercidas pelo parlamentar. Assim, essa decisão se inseria no contexto da necessidade de aprofundamento da investigação. E essa remessa já havia sido precedida por exame de competência que concluiu pelo afastamento do foro. A competência foi questionada pelo reclamante unicamente no que concerne ao deferimento e cumprimento da medida cautelar impugnada. Houve determinação de diligência para propiciar a análise da própria medida da Corte para eventual obtenção do cúmplice do presidente do Supremo, considerando a competência em razão da análise da Corregedoria da Polícia Judiciária, dada a prerrogativa como medida de cautela do juízo reclamado. Essa investigação em curso pela primeira zona não se voltava à identificação de elementos atinentes à atividade legislativa do senador, mas tão somente a objetos, equipamentos, aparelhos que se referissem exatamente ao recebimento de doações eleitorais não contabilizadas nessa campanha de 2014. A restrição da finalidade da medida foi expressamente determinada na decisão que deferiu o cumprimento justamente para preservar os objetos e equipamentos não vinculados à presente investigação, dentre os quais aqueles empregados no exercício da atividade legislativa. Durante o cumprimento dos mandados de busca na apreensão do gabinete, no apartamento funcional do investigado, foi exigida a demonstração fundamentada da pertinência da apreensão de cada objeto ou documento em relação ao investigado, da eventual prática de crimes eleitorais e conexos, com vista sempre à preservação do pleno exercício das atividades parlamentares atinentes ao mandato do senador. E determinou ainda da aferição e demonstração fosse realizada na presença de representantes da mesa diretora e de funcionários indicados pelo presidente do Senado Federal, ainda que observadas cautelas para que importasse na menor interferência possível ao funcionamento das casas legislativas. Também houve previsão do juízo de primeiro grau, no sentido de que, caso fossem apreendidos fortuitamente elementos de informação atinentes à eventual prática de delitos de exercício da atividade parlamentar, esses elementos seriam imediatamente encaminhados
à Suprema Corte e submetido à competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. No entanto, houve... poxa vida, desculpem, gente, eu esqueço de passar os slides aqui. Aqui, perdão, vamos lá. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, quando julgou essa reclamação, entendeu que as investigações realizadas nos autos desse inquérito tinham que apurar, ainda que de forma dissimulada, crimes vinculados ao atual mandato exercido pelo reclamante, com utilização de instrumento denominado Fishing Expedition, de modo a usurpar a competência da Corte, né? O Fishing Expedition, ou a pesca probatória, mencionados pelo ministro Gilmar, constitui um meio de investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que de forma ampla e genérica lança suas redes com esperança de pescar qualquer prova para subsidiar uma futura acusação ou para tentar justificar uma investigação já iniciada. Esse entendimento é a expressão, né, constante de uma obra disponível na internet, que eu deixo aqui para que vocês possam verificar. Ele também considerou, o ministro Gilmar, que essas medidas constituiriam um exercício legítimo dos instrumentos de persecução, que, inclusive, tem sido rechaçado pelo Supremo, advertindo, palavras dele, né? Ter o cuidado para se diferenciar o encontro fortuito de provas da busca expansiva e dissimulada de elementos incriminatórios, de modo a permitir, de modo a se impedir que as investigações invadam a esfera de competência de outros juízes ou tribunais, violando, assim, a garantia do juízo natural. Concluiu também, pela ocorrência de tentativas de instâncias inferiores de investigar ainda de forma velada atos praticados pelo reclamante no exercício do seu mandato em razão das suas funções, o que violaria a competência do Supremo prevista no artigo 102.1b da Constituição, uma vez que seria contrário do aduzido pelo juízo de primeiro grau, que o objeto do inquérito não se limitava a apurar fatos relacionados a doações eleitorais não declarados e efetuados no ano de 2014. Da mesma forma, o ministro amparou-se em substratos fatos constantes do inquérito, tais como uma informação policial que constava a solicitação de diligência pelo delegado responsável para a realização de levantamentos de possíveis ações de Serra na saúde, que poderiam ter beneficiado a empresa do setor. Isso com base em notícias e projetos de leis apresentados pelo reclamante durante o período de 2015 a 2020. E, sobre esse aspecto, o ministro Gilmar concluiu que seria inconsistente a tese sustentada pela autoridade policial e pelo juízo reclamado, no sentido de que tais fatos constituiriam um mero exaurimento ou contrapartida de doações ocorridas em 2014, porque o entendimento da Polícia Federal era que esses projetos tinham como objeto favorecer, né, aqueles doadores que fizeram Caixa 2 em 2014. E aí
reputaria inviável que essas doações ocorridas há mais de 6 anos se encontrassem na linha de desdobramento causal de contrapartidas obtidas no período de 2015 a 2020. Isso em razão da função que ele deveria ocupar no futuro, ainda que antes de assumi-la se pretendida, né? Diante disso, quando o relator entendeu que a investigação avançou sobre os crimes praticados pelo reclamado no exercício do atual mandato, em razão das suas funções, em contrariedade ao entendimento da ação penal 937, a reclamação foi julgada procedente e foi determinado que todos os procedimentos instaurados contra o reclamante, relativos ao objeto do juízo reclamar, objeto da investigação, fossem remetidos ao Supremo, com encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para providências. Não obstante, a avocação imediata desse procedimento investigatório foi realizada em 4 de novembro de 2020, às vésperas da consumação do prazo máximo da pretensão punitiva em abstrato de vários delitos, e foi encaminhado ofício pela Procuradoria ao Ministério Público Eleitoral cientificando acerca dessa nova decisão do Supremo, que reconheceu a competência do juízo eleitoral de primeiro grau. Na mesma data, os autos foram encaminhados à conclusão e houve o recebimento da denúncia oferecida contra a época do senador José Serra, José Seripiani Filho, Arthur Azevedo Filho e Nino Matos Mazamati. E esses foram denunciados como incurso nos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como havia exiguidade do prazo entre o recebimento da denúncia e a data de consumação da prescrição da pretensão punitiva, esse recebimento da denúncia precedeu o retorno dos autos e valeu de cópia do procedimento com uma ressalva, né? Ressalva que foi feita na decisão. Pese a ausência de tempo hábil para a conclusão do inquérito, foi reputado suficiente os documentos apresentados pelo Ministério Público, o que gerou o recebimento da denúncia. De modo que, de todo o problema que foi verificado na questão da competência, ainda assim foi possível receber a denúncia. Agora, o andamento da ação penal, eu não sei dizer como está, porque isso a doutora Cíntia pode nos informar melhor. Bom, trago agora a ação direta de inconstitucionalidade, número 5.526, do relator ministro Edson Fachin, e como redator do acórdão, o ministro Alexandre de Moraes. Essa ADI 5526 causou, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a afirmação, por maioria de votos, de que a competência do Poder Judiciário para impor medidas cautelares a parlamentares, entre as quais a busca e a apreensão, preconizando a adoção de uma concepção restritiva acerca das imunidades parlamentares, em consonância à mais recente jurisprudência da Suprema Corte, mesmo nos casos que a distribuição foi precedida por análise prévia de competência do Supremo. Em continuidade do julgamento, o Supremo, por maioria de votos, 6-5, deliberou que se a decisão judicial estabelecesse medidas cautelares que impossibilitassem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas, seria remetida dentro de 24 horas à Casa Legislativa respectiva,
nos termos do parágrafo 2º, 53 da Constituição, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, fosse resolvida sobre a medida cautelar. E, nesse ponto, foram vencidos os ministros Edson Fachin, que era o relator, Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. A controvérsia central que foi verificada nessa DI é que, de acordo com a inicial, foi ajuizada em 16 de 5 de 2016 pelos partidos progressistas, social-cristãos e Solidariedade, todos com representação no Congresso, a atuação dos dispositivos dos 312 e 319 do Código de Processo Penal seria fruto de iniciativa do Poder Executivo e objetivou possibilitar a substituição da prisão cautelar por medidas menos restritivas, cito aqui o precedente da palavra do ministro Rogério Schietti da Cruz, que defendiam a teologia das medidas do artigo 319, é a mesma que orienta a previsão da prisão cautelar do 312, tendo aquelas a mesma natureza jurídica desta, variando somente o grau de intensidade e os reflexos objetivos na órbita dos direitos do indiciado ou acusado. Os legitimados argumentaram que, a partir do momento em que se passa a admitir a aplicação do inciso 6 do 319 do CPP, bem como de seus demais incisos, para a imposição de restrições ao exercício de mandatos parlamentares, surge, simultaneamente, a necessidade de conferir interpretação conforme a esse dispositivo, o objetivo de afirmar, em consonância com o sistema constitucional vigente, que, numa vez determinado o afastamento cautelar do exercício do mandato ou imposta qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP que afetasse o regular exercício do mandato parlamentar, deve o tribunal competente para o processamento da ação penal remeter os autos dentro de 24 horas à Casa Legislativa respectiva, para que, por voto de maioria de seus membros, resolva a aplicação da medida cautelar substitutiva da prisão, sob pena de interferência indevida do Poder Judiciário no Legislativo, que teria uma das mais importantes prerrogativas subtraídas. Aí, por fim, a presidência da Câmara dos Deputados aduziu, por meio de uma petição 32.448/2016, inaugurar na ordem jurídica brasileira precedente como aprovado na ação cautelar, em que foi determinada a suspensão do exercício do mandato do deputado Eduardo Cunha, aquele que eu tinha esquecido o nome, afastando-se de suas funções na presidência da Câmara sem manifestação da Casa Legislativa. Sem a respectiva possibilidade de controle político pelas casas parlamentares, consideradas mais uma vez, acabei deixando aqui, a possibilidade de controle político das casas parlamentares, consideradas três esferas da federação, abre o porvir da história constitucional do país, um horizonte em que a democracia representativa, que seria o valor fundamental da República, pode ser reduzida a frangalhos com amparo em decisões judiciais monocráticas proferidas em todas as instâncias de jurisdição. Durante o julgamento, o ministro Fachin determinou o objeto da ADI ao afirmar que não se discute, diante do pedido formulado, sobre a possibilidade de decretação pelo Poder Judiciário de medidas cautelares penais em desfavor de parlamentares, mas pretende a interpretação conforme dos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, para que a Corte declarasse que a Casa Legislativa a qual pertence o parlamentar pudesse sustentar a medida cautelar penal decretada pelo Poder Judiciário. Em seguida, o relator fez referência, inclusive, ao voto condutor do ministro Fiori Zavascki, na medida cautelar a ser ação cautelar 4.070, julgado
por unanimidade pelo plenário do Supremo, ao citar a possibilidade de se determinar até mesmo o afastamento das funções dos parlamentares em situações pontuais e excepcionais. Assim, o ministro Fachin fixou que os parâmetros de controle verificados na inicial, o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal, outorga às casas legislativas do Congresso a competência para decidir sobre a perda do mandato dos congressistas, inclusive em caso de condenação criminal. E o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que atribui à Câmara e ao Senado, conforme o caso, resolver sobre a prisão em flagrante por crime inafiançável. Já o artigo 53, parágrafo 3º, que confere a competência da Casa respectiva para sustar o andamento da ação penal instaurado em desfavor do parlamentar federal. Devem ser interpretados à luz do princípio republicano, que, além da proibição de tratamentos discriminatórios e da vedação da instituição de privilégios, preconiza a responsabilização dos agentes públicos por seus atos. Por outro lado, houve divergência quanto à aplicação da regra do artigo 53, parágrafo 2º, que confere à Câmara ou ao Senado, conforme o caso, a prerrogativa de resolver sobre prisão em flagrante por crime inafiançável. Essas hipóteses de aplicação penais previstas no 319, que prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes para a questão. O ministro relator destacou que concordava plenamente com a premissa de que as imunidades parlamentares não pudessem ser interpretadas extensivamente, sendo vedados alegamentos subjetivos, e frisou em relação ao disposto 53, parágrafo 2º, que a importância residia em manter a representação popular e permitir o afastamento cautelar do parlamentar eleito antes do devido processo legal, nessa única e gravíssima hipótese que é a prisão em flagrante por crime inafiançável, sendo inadmissível a aplicação da prisão preventiva prevista no 312. Mas, de acordo com o apertado entendimento majoritário da Suprema Corte, que foi de 6-5, o texto constitucional expresso e claro trouxe tanto a regra quanto a exceção. Em regra, estabeleceu que o congressista não poderia sofrer qualquer tipo de afastamento cautelar de seu mandato, inclusive em nenhuma hipótese de prisão de natureza processual preventiva ou temporária, sendo inaplicado o 312 do CPP. Excepcionalmente, porém, o congressista poderia ser preso no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. Também firmou-se o entendimento de que o Supremo poderia substituir a prisão em flagrante por crime inafiançável pelas medidas cautelares do artigo 319, por serem essas medidas individuais e específicas menos gravosas. Em ambas as hipóteses, a manutenção da prisão em flagrante delito por esse crime inafiançável ou de cautelar substitutiva dependerá da deliberação da Casa respectiva para a formação de culpa e resolveria pelo voto nominal e extensivo da maioria de seus membros, conforme dispõe o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. É importante destacar, nesse caso paradigmático, que representou uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em 2016, o plenário, no julgamento da mencionada ação cautelar 4.070, aplicou medida cautelar do inciso 6 do artigo 19 do Código de Processo Penal e afastou Eduardo Cunha do cargo de deputado federal e da função de presidente da Câmara, durante a tramitação dos inquéritos a que ele respondia, sem possibilitar que a Câmara dos Deputados revertesse a decisão.
Essa ação cautelar, 4.070, da relatoria do ministro Travassos, impôs medida cautelar ao parlamentar que não pôde, ao parlamento, né, medida cautelar, e o parlamento não pôde se manifestar sobre isso. É importante também destacar que a posição manifestada pelo Supremo na ADI aplica também aos deputados estaduais. Trago aqui algumas referências em que foram feitos entendimentos nesse sentido. Conforme o entendimento da Corte, o Poder Legislativo Estadual tem a prerrogativa de sustar as decisões de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento da limitação do parlamentar. Passo agora a abordagem da medida cautelar de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a número 1017, de Alagoas, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizado pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro, em face de decisão que foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o afastamento cautelar de Paulo Suruagi do Amaral Dantas, no exercício do cargo do Estado de Alagoas. A questão tratada na DPF transcende, no caso concreto, o uso de medidas cautelares e a prática de atos de persecução por parte de órgãos integrantes do sistema de justiça nos últimos pleitos em alegada violação de preceitos fundamentais da Constituição da República, como a soberania popular, o princípio democrático, a igualdade de oportunidades, a paridade de armas, bem como a autonomia da vontade do eleitor, de acordo com os artigos 1 e 14 da Constituição Federal. O partido propõe a fixação da interpretação conforme a Constituição, expressa em tese que milita pela impossibilidade de aplicação de medida cautelar de afastamento do cargo de 15 dias anteriores à data da realização das eleições, como previsto pelo artigo 236, parágrafo 1º do Código Eleitoral, em relação à prisão, ressalvadas as hipóteses de crimes cometidos em flagrante, mas também durante todo o período eleitoral do eventual segundo turno. E defende ainda a necessidade de fundamentação judicial específica de medidas deflagradas durante o período eleitoral, dada a gravidade do provimento e de suas implicações para a sorte das candidaturas. Inicialmente, o ministro relator, Gilmar Mendes, estabeleceu que a concessão de medida cautelar em controle abstrato demandaria a verificação da presença cumulativa do perigo da demora e a fumaça do bom direito. E no que se refere ao campo de proteção da imunidade eleitoral, o ministro Gilmar Mendes destacou que o disposto no artigo 236 caput, parágrafo 1º do Código Eleitoral, estava presente por força desse dispositivo, né? E aqui eu cito, né, que nenhuma autoridade pode ser presa 5 dias antes até 48 horas da prisão. E ele salientou a importância de procedimentos eleitorais imunes a deformações e desequilíbrios que pudessem gerar legitimidade e credibilidade, que pressupõe não apenas o direito ao voto, mas também a rigidez do próprio processo eleitoral e o direito à participação nos certames em condições de igualdade. Preconizou ainda que o artigo 236, caput, parágrafo 1º, integra o bloco de constitucionalidade, na medida em que esse dispositivo tutela valores com o Estatuto Constitucional, tais como o processo eleitoral livre, a liberdade do voto, igualdade de participação ou paridade de armas nas eleições,
em última análise, o regular funcionamento do regime democrático como resultado final. Assim, ainda que de caráter infraconstitucional, concluiu que tal norma, à luz dos dispositivos previstos no artigo 1º, artigo 5º e 14 da Constituição Federal, integrava o bloco de constitucionalidade, pois claramente foi vocacionada a desenvolver em toda a sua plenitude a eficácia dos postulados e dos preceitos da lei fundamental. Ele ponderou que uma leitura constitucionalmente adequada e historicamente conceitualizada da imunidade prevista em 136 e 65 indicava na vigência da Constituição de 88 várias outras medidas constitutivas de liberdade, lato sensu, que foram desenvolvidas pelo legislador ordinário, tal como a medida cautelar inscrita no artigo 319.6 do CTP. Salientou também, o ministro relator, que, vou abrir aspas, não é difícil perceber que o afastamento do próprio mandato, cuja reeleição se pretende às vésperas do pleito, artigo 319.6 do CTP, constituiria uma indicação por parte dos órgãos do sistema de justiça não eleitos que referido candidato não é apto ou adequado ao cargo disputado, antes mesmo da manifestação popular sobre esse tema. A mais, também é possível perceber que a proibição de frequentar determinados lugares, como comícios, reuniões públicas ou simples imposição de uma tornozeleira eletrônica poderia impor desequilíbrio ao processo eleitoral, constrangimentos aos candidatos que afetassem diretamente a livre concorrência. E concluiu, com base nesses fundamentos, que a imposição de grave medida cautelar no período de 15 dias antes da realização das eleições, de fato, tem potencial de impactar ou desequilibrar de forma injustificada a livre manifestação das urnas, circunstância que não considera admissível à luz dos princípios e parâmetros constitucionais da neutralidade, livre concorrência e paridade de armas. O ministro Gilmar Mendes ressalvou ainda que as restrições previstas no artigo 236, parágrafo 1º do Código Eleitoral, por outro lado, não impediam a prisão ou imposição de medidas cautelares diversas em virtude de prática de crimes ou ilícitos eleitorais devidamente apurados e estabelecidos pela Justiça Eleitoral, por entender que, em tais casos, a própria rigidez do pleito eleitoral que está em causa. Por outro lado, no que se refere à adoção de medidas restritivas pela Justiça Comum, como aquela prevista no artigo 319.6 do CTP, destacou existir um dever reforçado de fundamentação, bem como de maior autocontenção e de não interferência enquanto garantia da igualdade de oportunidades do período em referência. Por fim, concluiu o ministro relator que a interpretação conforme a Constituição das normas previstas pelos artigos 282 e 319 do CPP, combinado com 236 do Código Eleitoral, à luz dos dispositivos previstos no artigo 1º, 5º e 14 da Constituição, resultaria na proibição de adoção de medidas cautelares, inclusive as diversas da prisão, em desfavor de candidato do Poder Executivo e demais cargos majoritários, desde os 15 dias que antecedessem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término do eventual turno eleitoral. O ministro relator considerou também evidente o perigo da demora, tendo em vista a proximidade da realização do segundo turno para as eleições majoritárias e o risco que decorre da manutenção de medidas cautelares penais para impactar de forma imediata e irreversível o livre resultado das urnas, podendo prejudicar as candidaturas específicas e, sobretudo, a própria regularidade do processo eleitoral. Aqui eu trago o dispositivo da medida, aqui
os senhores possam ter conhecimento. E, finalmente, agradeço a todos vocês pela paciência, né, e pela minha falta de coordenação na apresentação dos slides, mas procurei mostrar aqui algumas das medidas que nós costumamos ter de atualização da... Deixa eu voltar e descaracterizar. Vou tirar a questão. Então, eu procurei aqui mostrar para vocês algumas das medidas que o Supremo Tribunal Federal, entre várias outras, né, tem aplicado para as questões penais e eleitorais, e fico à disposição de todos para qualquer comentário ou esclarecimento. Eu queria trazer aqui que a nossa colega Cíntia, né, atualiza que a ação penal de José Serra está concluído para análise da ocorrência da prescrição punitiva em relação ao crime do artigo 350 do Código Eleitoral, né? E também aguarda a juntada de laudo da polícia sobre os bens apreendidos na cautelar que foram remetidos ao Supremo. Essas idas e vindas desse material acabou, mesmo com a ação penal em andamento, acabou trazendo uma demora muito grande em relação no prejuízo, né, à persecução penal, nesse sentido que eu penso, né? Fico à disposição de todos e todas, quero imensamente agradecer a paciência e à disposição para que possam trocar uma ideia sobre o que nós conversamos aqui. Muito obrigado. Né? Doutor Marco. Oi. Em nome da escola, agradeço demais a disponibilidade do senhor em encerrar esse nosso curso com essa exposição que trouxe muita informação, que com certeza vai ajudar muito aqui os nossos colegas, né? Principalmente nos trabalhos próximos aí. Fica o convite para participação em outros eventos da escola, que o senhor sabe, né, que é algo que nós prezamos muito, queremos que o senhor sempre participe. E um agradecimento aos nossos participantes por acompanhar o curso até a data de hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez e depois eu posso disponibilizar os slides, se vocês quiserem, né? Para que possam ter como material, tá bom? Combinado. Vai ser muito útil para os nossos participantes. Tá bom. Então, bom dia para todos e até a próxima. Até uma próxima, com certeza. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.